Graça e paz, queridos. Que maravilha. Fraco, mas graça e paz, queridos. Oh, glória, agora sim. Agora há pouco a jovem disse: pastor, esses três magos aí aprenderam muito, né? Não é mago, não, é diácono. Queridos, o clima está gostoso, agradável. E vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 7. Vamos refletir um pouco a respeito da oportunidade. A palavra está meio em voga, oportunidade. Uns dizem que não tem, outros dizem que tem, é aquela confusão, mas vamos falar um pouquinho sobre essa oportunidade, queridos. Todos encontraram, queridos? Primeiro livro aos Coríntios, capítulo de número 7. E eu vou pedir para que uma varoa faça a leitura no versículo de número 21. Agora um varão. Feche seus olhos, queridos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e abençoador e a sua misericórdia tem nos alcançado. Deus, tira de nós todo o cansaço, toda a dor, tudo aquilo que incomoda, tudo aquilo que machuca, que dói. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Queremos estar com a mente limpa, livre e refrigerada para ouvir a tua palavra, Senhor. Fala conosco, que os teus servos escutam, Pai. Amém. Podem sentar, queridos. Paulo, apóstolo, aqui está enfrentando algumas dificuldades com a igreja de Coríntios. E a igreja de Coríntios, como de Éfeso, aliás, todas aquelas igrejas, se você pegar as cartas lá em Apocalipse, onde João vai escrever as 7 igrejas, todas bichadas, todas com problema, e problemas graves, mas o Senhor vai arrumando, vai dizendo: faz isso que tu melhora, procura fazer isso que tu melhora, eu conheço as tuas obras e sei que tu está fazendo isso e aquilo, melhora desse jeito aqui que tu vai bem, e começa a organizar as igrejas. Na época de Paulo não foi diferente. Paulo enfrentou uma luta muito grande, e a igreja de Coríntios ali deu trabalho para ele. Aquele povo ali, eu acho que estouraram a paciência do apóstolo Paulo. Paulo ali, ele entrou em exaustão com aquele povo e ensinou grandes verdades para aquele povo. E nesse contexto do capítulo 7, Paulo vai falar sobre a família, sobre o traquejo que você tem que ter no casamento, o traquejo que você tem que ter com as coisas, a sua personalidade, o caráter, e vai começar a arrumar, martelar aquilo ali para que a coisa fique mais ou menos no prumo. Paulo vai ensinar pessoas mais velhas do que ele. Paulo vai ensinar pessoas mais novas, vai colocar pessoas no trilho,
vai dizer que muitos também deixaram ele para trás e que ele está naquela caminhada e ele começa a rasgar o verbo em cima daquela galera ali. Então você observa que a coisa não vem de hoje não, queridos. A luta ela vem de muito longe, vem de muito tempo. E Paulo vai dizer, olha, tu fostes resgatado como escravo, te alegra. E não esquenta com isso não, te alegra. Cria nessa situação uma oportunidade para a tua vida. Fostes resgatado, fostes chamado, sendo tu um escravo, que quem não foi, né, queridos? Todos. Fostes chamado sendo um escravo, te alegra. Te alegra. Isso não é todo dia que acontece, Paulo está dizendo, te alegra. E cria nesse evento uma oportunidade para ti. Nós falamos aqui há uns anos, há uns 2 ou 3 anos, sobre aonde você é plantado, ali você tem que florescer. Ali você tem que começar a ramificar, dar frutos. Porque tem pessoas que dizem, olha, aqui não está dando para mim, eu vou cair fora, eu vou para outro lugar, que lá vai dar certo. O problema é que ele vai e leva ele. Se ele fosse sem ele, talvez desse certo, mas ele leva ele e o problema continua. Porque não é o lugar, é a pessoa. A pessoa é que não está dando certo. E às vezes você culpa o lugar. Paulo deixou isso claro também, não é o lugar. Lugar sempre vai existir. Pessoas sempre vão chegando, vão saindo. As coisas vão continuar acontecendo. E não é o lugar, é a pessoa. É a pessoa, simplesmente a pessoa. E a gente pensa que é o lugar. Não, esse aqui não está dando mais para mim. Esse lugar aqui parece que ficou exaurido, já não tem mais condições da gente se relacionar nesse ambiente. O bairro ficou muito... Eu penso que já está na hora da gente partir para um outro lugar. E vem a pergunta, e o que foi que tu semeou e que plantou e que deu certo? Não deu certo porque a terra aqui é muito ruim, a terra é difícil e tal. A gente às vezes perguntava para alguns obreiros, o obreiro com a maior cara de pau disse, pastor, não deu, a gente não conseguiu colher frutos, mas essa geração que vai vir vai ver os nossos frutos. Para com isso. A geração que vai chegar, ela vai encontrar os nossos frutos que nós deixamos aí plantados. Não, isso é papo de covarde, é um papo de covarde. Não existe isso. Você tem que florescer no lugar em que você foi plantado. Independentemente das circunstâncias, ali você vai florescer. E é sobre esse assunto que Paulo está chamando a atenção àquela galera, aquela turma toda ali. Olha, fostes tu chamado, sendo aí um pecador, sendo um camarada descredibilizado, embaixo de um jugo pesado, te alegra. Faz festa, te alegra. Porque quem não foi? Agora, cria nessa situação uma oportunidade para que tu possa sobressair aí. Para que tu possa fazer a diferença no meio desse povo. Para que tu possa ter o teu nome aí marcado, registrado no meio desse... Alguém vai te conhecer. Olha, eu conheço fulano, ele é crente. Apesar dele morar lá no fim da rua do cemitério, sei lá, mas aquele cara lá é crente.
Ele é um referencial para nós. E é isso que Paulo está chamando a nossa atenção. Aproveitar a oportunidade. Quem já não ouviu aquela frase, se alguém te der um limão, faz dele uma limonada, mas não para com eles não. E toca a vida. Toca a vida. Não vai parar porque alguém, não me deram oportunidade. Eu acho que fulano ali tem muita sorte. Fulano tem sorte, França. Eu já não tive tanta sorte. Sorte? Sorte não, cara. Não tem nada de sorte. Sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Eu acho que é isso que ele quer dizer. Eu não tive sorte. Por que tu não teve sorte? Tive uma vida assim, uma vida difícil e muito nova, muito novo. Tive que juntar ali os trapos, casar e perdi toda a minha juventude e tal. Então tu não pode reclamar de que tu não teve sorte ou de que tu teve sorte. Tu teve uma vida e tu teve decisão, e nossas decisões decidem o nosso futuro. Não tem nada a ver com sorte. Sorte é quando você está capacitado e pinta uma oportunidade. Ali dá um clima, uma química e acontece a mágica. Ali há uma oportunidade. Está preparado? Estou preparado. Então pintou uma oportunidade. Deu química? Deu. Conseguiu superar? Consegui. Venceu? Venci. E assim funciona. Tem nada de sorte. O problema é que muitas vezes nós deixamos o principal para o secundário. Queremos deixar o principal de lado. Isso aqui eu acho que não tem importância para mim. Eu acho que isso aqui não tem nada a ver. Eu estou numa outra vibe. E depois, quando você acorda, você vai ver que aquilo tinha tudo a ver. Tinha tudo a ver e você não deu atenção. E depois, no fim das contas, você começa a apelar, a pessoa começa a apelar. Começamos a apelar, uns vão para a loteria esportiva, outros vão para lugares estranhos, outros procuram a igreja. E na igreja ele acha que ali ele vai ter uma parceria com Deus. E ele fica numa relação de toma lá, dá cá, e pensa que vai dar certo, se iludindo a si mesmo, e não dá certo, ele se frustra. E diz que ele não teve uma oportunidade na vida. Na verdade, ele teve várias. Mas ele não conseguiu aproveitar as oportunidades, porque a oportunidade, ela vem, queridos, uma vez. E ela vem como uma onda, ou você pega ela e vai, ou você abaixa e a onda vai embora. Uma oportunidade perdida, dizem os especialistas, que uma oportunidade perdida, uma palavra lançada e uma flecha jogada, elas não voltam mais. A oportunidade, ela só vem uma vez, não vai vir todo dia a oportunidade te adulando, dizendo, olha, isso é assim, tu vai ser isso. Não, não vai ser assim. Ela vem uma única vez. E quando ela vem, ela não vem em forma de oportunidade, a gente já falou isso. Ela vem em forma de problemas, de bomba. Há um problema que vai ser enfrentado, não vai ser oportunidade. Vem em forma de problema, e você tem que pegar aquele problema e você tem que resolver aquela parada, resolver aquele problema. E aí surge a oportunidade. Aí você vai ver, você vai poder contemplar essa oportunidade.
porque nunca ela vem em forma de oportunidade. Você é que tem que fazer a diferença. E uma pequena diferença, uma pequenina diferença, como diz Jesus, se tu tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, tu vai dizer para esse monte, lança-te daqui para lá, e ele vai. Porque uma pequena diferença em desempenho traz uma tremenda diferença em resultado. É só uma pequena diferença. Se você conseguir conciliar isso, as coisas aconteceram para você. Mas nós deixamos tudo para o secundário. Não, eu não quero isso aí, eu acho que não é importante. Paulo foi muito profundo quando ele disse isso. Nós estávamos nas trevas, imundos, e fomos resgatados. E muitas vezes nós nos preocupamos com isso. Paulo diz, não se preocupem, ao contrário, alegrem-se e transformem essa situação numa oportunidade para que vocês possam dar um salto maior, talvez um salto de fé muito maior. Você chega próximo de uma pessoa num consultório médico, na fila do ônibus, na parada do ônibus, em qualquer lugar, começa a conversar com a pessoa e pode marcar no teu relógio 5 minutos, ela olha para ti e diz, o que tu faz na vida? É assim que as pessoas elas conseguem nos avaliar. O que tu faz na vida? Eu falo sempre isso, eu acho muito legal essa analogia. O que tu faz na vida? O cara diz, olha, eu sou um pedreiro, eu coloco um tijolo em cima do outro. E tu? Ele disse, eu também sou pedreiro, eu estou construindo a arena da Amazônia que vai ficar para a posteridade, meus netos vão ver ela. Esse cara faz a diferença maior. Ele soube se definir muito melhor. Ele soube se apresentar muito melhor. Então, muitas vezes, o que falta para nós, queridos, é isso aí. O que falta para nós é assumir que as oportunidades, elas estão aí à nossa frente. O problema é que para que elas se transformem numa química, é necessário que nós sejamos o quê? Preparados, capacitados. Quando eu digo preparados, não é a espera dela para matar no peito, não. É capacitados. Quando nós estamos capacitados e pinta uma oportunidade na nossa vida, aí as coisas acontecem. Você vai fazer a diferença no local onde você vive. Não precisa arrancar a árvore e levar para outro lugar. Não, a árvore pode continuar lá mesmo. Nós é que vamos fazer essa diferença naquele local. Nós é que vamos desfrutar daquilo que nós somos naquele local. Isso sempre lembrando, confiando no Senhor, mas fazendo a nossa parte, colocando a nossa participação em ação. Não sei se vocês já ouviram a história de um cidadão que naufragou lá o barco dele, e ele disse, olha, eu orou a Deus, Senhor, venha me buscar. E passou um navio e olhou para ele lá e tentou ajudar. Ele disse, não, aqui eu só vou se for com o Senhor. Nada de navio. Depois passou um segundo navio, tentou resgatar ele também não quis ir. Veio o helicóptero e os camaradas tentaram ajudar, ele disse, não, só vou se for com o Senhor. E por fim veio o tubarão e levou ele. Não teve brecha mais para ele foi. E quando ele chegou diante de Deus, ele disse, mas eu chamei o Senhor, ele disse, mandei 3 ajudas para ti. 3. Mas como tu era um extremista religioso e fariseu, tu não pegou nenhuma delas. Mas eu mandei 3 ajudas para ti. Então, reconhecer a nossa incapacidade longe do Senhor
Quando nós reconhecemos que nós somos dependentes 100% do Senhor, viramos a chave. Reconhecemos que somos insuficientes, precisamos da ajuda de Deus para que essas coisas elas aconteçam na nossa vida da maneira que o Senhor planejou. Da maneira que o Senhor planejou. Eu conheço muitas pessoas que dizem: olha, eu vou para tal lugar porque lá está dando para ganhar um dinheiro bom. Aqui não. Se ele não conseguiu nada onde ele foi plantado, onde ele está, lá ele dificilmente vai conseguir alguma coisa. E olha lá se não fica pior a situação. Ele precisa conseguir dar um passo aqui onde ele está, para que lá no outro lado ele consiga pelo menos correr. Para que lá do outro lado ele consiga pelo menos correr. Essa é a lei da sobrevivência. Andar, dar passos e depois correr. Aí ele vai entender como funciona as oportunidades na vida. Viemos do zero e muitas vezes reclamamos muito e reclamamos em vão. Reclamamos em vão. Por que reclamamos em vão? Porque nós não sofremos nem um milímetro, como eu já disse, do que Jó sofreu. Jó sofreu muito. Então, quando você quiser ter uma ideia de comparação de sofrimento, você vai lá em Jó. E você vai dizer: não, deixa Jó quieto aí, porque não sofri foi nada em relação a esse camarada aqui. Esse sofreu muito. Nós vivemos hoje na felicidade da dispensação da graça. E muitas vezes reclamamos muito. Somos peritos em reclamar. E na verdade Deus busca homens e mulheres com um coração alegre. Um coração alegre. Agora há pouco nós estávamos ouvindo sobre as dificuldades que muitas pessoas enfrentam, mas todos nós enfrentamos dificuldades, todos. E não queira estar na pele do outro, não. Não queira estar na pele do outro. Salmo 73, o rei, ele reclamava que o ímpio prosperava mais do que o justo. Inclusive ele dizia: os meus pés resvalavam, ou seja, os meus pés escorregavam para sair da rota do Senhor e abraçar o ímpio e viver como ímpio, porque o sofrimento aqui era pesado. E o Senhor chegou com ele e falou para ele: olha, Asaf, o ímpio é o ímpio. O céu tem ruas com o teu nome, cara. É diferente. Então muitas vezes reclamamos ali precisamos pedir mais sabedoria de Deus. Senhor, me dá sabedoria para que eu possa enfrentar esses problemas, essas bombas do dia a dia. Porque assim como o sol nasce sobre justos e injustos, coisas acontecem entre crentes e não crentes. Isso é o nosso jogo enquanto humanos, enquanto vivos aqui na terra. Quando para, França? Quando nós morrermos. Por que carne não se converte? Já falei para vocês, carne é carne, carne não se converte. Precisa passar por esse processo. Aí a Bíblia diz que lá sim, lá não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto. O Senhor vai enxugar toda lágrima e vai ser vida plena, queridos. Mas enquanto isso, nós ainda estamos aqui, e já que estamos aqui, precisamos fazer a diferença, colocar em prática a sabedoria que o Senhor
nos deu. Colocar em prática aquilo que o Senhor nos deu, que foi a nossa sabedoria. O mesmo cérebro que eu tenho, você tem, o Bill Gates tem, o Trump tem, o camarada lá do Iraque tem, todo mundo tem o mesmo cérebro. Ah, esse cara tem um cérebro melhor, mais não existe isso. Todos são iguais. Isso já foi comprovado pela ciência. Todo mundo tem o mesmo cérebro. O problema é que cada um faz o que quer com o seu cérebro. Uns queimam ele, outros detonam, outros jogam ele para escanteio, mas todos nós temos o mesmo cérebro. Se nós colocarmos esse cérebro para funcionar ao nosso favor, certamente nós iremos muito bem. Se nós colocarmos esse cérebro em obediência ao Senhor, certamente nós iremos muito bem. Porque o Senhor nos fez imagem e semelhança dele, pessoas criativas, pessoas que pensam, pessoas que têm entendimento, pessoas que têm capacidade de dizer sim ou não para determinada situação. O problema é que muitas vezes nós dizemos sim para uma situação que nos leva para um buraco. Dizemos não também para uma situação que nos leva para o buraco. Temos a capacidade de saber o que é certo e o que é errado. Como disse Josué, escolham bem para que vocês vivam. E isso é inerente a nós, queridos. Sei se vocês também conhecem a história do camarada que estava caçando, dois camaradas de caçador profissional. Eu ouvi dizer que o Alcides ia caçar com o Menezes, também foi um susto, mas tudo bem. Camarada disse, está vindo uma onça, já está palmo e dentro, não tem mais como dar um tiro não, o espoleta aqui falhou. Primeira coisa que o camarada fez foi tirar a roupa dele todinha, ficou só de calção. Disse, está fazendo o quê, rapaz? Disse, eu vou correr. Isso tu não está vendo que a onça vai te pegar? Ele disse, a mim não, ela vai pegar tu primeiro. Vai te pegar primeiro. É um tempo suficiente para me chegar lá no rio. Ou seja, ele não está preocupado com a onça, ele está preocupado lá com o cidadão que não se preparou. Ele já está preparado para vazar, para correr. E assim é a vida, queridos. Deus nos tirou de um charco de lodo, nos colocou numa posição de honra. Para quê? Para que nós pudéssemos amar o nosso próximo, viver em comunidade como seres humanos, racionais, amorosos, carinhosos. E muitas vezes o que nós fizemos? Distorcemos totalmente a palavra. E isso não agrada a Deus, queridos. De maneira nenhuma isso agrada a Deus. Deus busca homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. Problemas, sempre vão existir problemas. Se eu perguntasse para vocês numa escala de 1 a 10, como é que está a tua saúde? Como é que está a tua economia numa escala de 1 a 10? Como é que está a tua família numa escala de 1 a 10? Coisas que a gente tem que pensar. O cara vai pensando, bem, como é que está minha família numa escala de 1 a 10? Como é que está meu relacionamento com os meus amigos numa escala de 1 a 10? 5, 6, 7. Como é que está minha saúde numa escala de 1 a 10? E você depois fizer uma avaliação completa, aí você vai entender que você tem oportunidade de mudar essas coisas. Bem, então é hora de começar a me despertar para essa. Sim, quem sabe até se já não passou do tempo. É hora de se despertar, de começar a corrigir problemas, avaliando tudo isso aí, a família,
avaliando o trabalho, as finanças, a casa, avaliando os amigos, o ambiente onde você mora, os vizinhos. Faça uma apanhada ali e bota numa escala de 1 a 10. Bem, eu em relação aos meus vizinhos, eu sou 1, 2, 3, 4. Onde é que eu estou aqui? Se estiver muito ruim, você bota lá o 1. Se estiver muito bom, bota o 10. E depois você faz um somatório e vê como é que está a tua situação. E aí a gente vai ter um pouco de entendimento. Será que foi para isso mesmo que o Senhor me chamou? Foi para isso que o Senhor me resgatou, sendo eu escravo? Foi por isso que Paulo disse para mim não ter preocupação alguma, mas transformar aquilo ali em oportunidade? Será que não está na hora de eu começar a ser mais gentil com o meu vizinho, melhorar minhas finanças, arrumar minha saúde, dar um grau na casa que está faltando tal coisa e começar a avaliar de uma maneira lógica todos os nossos problemas? É bom a gente fazer esse exame, né? É bom a gente fazer essa autoanálise em nós mesmos e ver se encontra alguma coisa ali. Davi disse: Senhor, mergulhe em mim e vê se há algo mal, Senhor. Se tiver, tira. Mergulhe em mim e vê se há algo mal. Se tiver, tira, Senhor. Jó, na sua dor, no seu sofrimento, no ápice do seu sofrimento, ele vai dizer: Senhor, eu gostaria que o Senhor fizesse uma balança, mas uma balança justa, e me pesasse, e vê se há em mim, Senhor, algo que te desagrada. Porque até os meus olhos foram purificados para desviar do pecado. Isso é profundo, queridos. É esse tipo de conversa que nós temos que ter com Deus. Senhor, não imagine Deus aquele cidadão longe, não. Imagine Deus morando no seu coração. Comece a se pegar orando com Deus. O cara vai dizer para vocês: eu acho que aquele cara está maluco, ele fala sozinho. Mas os malucos, a Bíblia diz que não errarão o caminho de Deus. Deixa eu falar sozinho. Mas começa a conversar com Deus. O povo fala, deixa eu falar. No estado vizinho aqui tem 2 cidades. Deixa falar e fala quem quer. Já viu a briga que tem nessas 2 cidades? Então, queridos, honra o teu Deus, o teu Senhor, e agradece a Ele por Ele ter te chamado, mesmo sendo um pecador, um escravo, e pede sabedoria para que Ele coloque sabedoria em nós, para que nós possamos transformar aquilo que nós achamos que é sorte em oportunidade. Aquilo que nós chamamos de acaso em oportunidade. Não percamos a oportunidade do Senhor. E peça a Ele todo dia para que Ele lhe capacite. Prepare você para que no dia que vier a oportunidade, ela possa encontrar em você a capacidade. E juntas, aí sair algo muito bom para a sua vida. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê a paz, queridos. Amém. Deus nos abençoe.